Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a Sra. Presidente Executiva da TAP e a sua equipe. Pese embora o âmbito desta audição ser especificamente a saída da engenheira Alexandra Reis, não posso deixar de começar por considerar aquilo que foi a apresentação da Sra. Presidente e que nos trouxe aqui, digamos, um mundo idílico da TAP e da sua gestão, e que, de facto, do nosso ponto de vista, deve ser trazido a um quadro real, objetivo e, de facto, verídico. E porquê? Nós, por diversas vezes, apontamos que renacionalizar a TAP foi um erro político tremendo para o país, foi um processo que o Tribunal de Contas, em 2018, considerou desastroso para o risco que traz ao país a assunção desta responsabilidade e, no fim deste processo, nós já sabemos, aliás, a própria TAP disse-o, a TAP não vai devolver os 3,2 mil milhões de euros dos contribuintes que lá foram metidos, mas há aqui uma questão importante. Quando se compara esta opção política desastrosa, por exemplo, com a ajuda que foi feita na Alemanha para o mesmo efeito, à data de hoje, o juro que o Estado alemão levou às companhias a quem emprestou dinheiro já foi todo devolvido e isso traduziu-se num ganho de mais de 700 milhões de euros para os contribuintes alemães. É preciso notar que no caso dos resultados e o foguetório que a TAP tem feito e o Governo Socialista com os resultados trimestrais, é preciso ter a consciência que eles resultam muito do esforço dos contribuintes que emprestaram com uma taxa de juros zero, 3.200 milhões à TAP, e com um esforço muito grande dos funcionários da TAP, dos trabalhadores, que viram e têm a sua massa salarial cortada temporariamente em 25%. Portanto, este foguetório é ilusório, é irreal. E, portanto, isto é mascarar as contas, que são contas que não se comparam no mundo real. E aquilo que, evidentemente, a primeira solicitação que lhe faço é que apresente a esta Comissão as contas da TAP, mas incorporando a taxa de juros de mercado do dinheiro dos contribuintes que foi colocado na TAP e retirando os 25%, porque são temporários, de cortes à massa salarial. Estes sim são os valores reais do exercício e não aquele foguetório espontâneo temporário do trimestre. Esta é a verdade e esta verdade deve ser dita, porque há aqui um problema grave. É que esse valor que foi colocado na TAP... Permita-me só interromper, pedir só aos seus deputados, percebo, isso é uma audição com tradução simultânea, torna-se um bocadinho difícil se não houver algum cuidado. Faz favor, deputado Paulo Muniz. Muito obrigado, Sr. Presidente. É que esses 3.200 milhões que foram colocados, que são dos contribuintes portugueses, que foram colocados a juros zero, foram entregues, sem qualquer responsabilidade de devolução, é um problema ainda adicional. O país não dispõe desses 3.200 milhões de euros. Isto é dívida. Os portugueses, até à geração futura, os meus filhos, os meus netos, vão pagar juros desse dinheiro que, a custo zero, politicamente decidimos pôr na TAP. Decidimos governo socialista. Isto é politicamente imoral e isto é politicamente irresponsável e sem perdão. Não chega à admissão do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, não chega à admissão do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. O Sr. Primeiro-Ministro é conivente politicamente nesta decisão. Vamos à matéria da saída da engenheira Alexandra Reis. Como a Sra. Presidente sabe... Sr. Presidente, eu não tenho condições... Sr. Deputado Paulo Muniz, pode continuar, faz favor. Eu solicitava aos seus deputados, por favor, se porventura... Sr. Deputado, peço desculpa. Eu compreendo, mas não é possível interromper permanentemente a intervenção, senão não é possível ouvirmos. Obrigado, Sr. Presidente. Vou agora sim à questão central que nos traz aqui, que é a saída da engenheira Alexandra Reis. Ora bem, como a Sra. Presidente deve conhecer, a nomeação, a saída, a mexida num Conselho de Administração ou qualquer órgão dos corpos sociais da companhia é exclusivamente da responsabilidade dos acionistas ou do acionista e não, naturalmente, dos pares que estão na equipe de governance da companhia. Acontece que a lei é absolutamente clara no modelo de governance de uma empresa como a TAP e diz explicitamente o Decreto-Lei 183 de 2013, nos seus artigos 25º e 37º, que compete a tutela
conjunta ao Ministério das Finanças e ao Ministério Sectorial responsável, nesse caso dos transportes. Ora bem, se há aqui uma incompatibilidade no caminho traçado, conforme disse o engenheiro Alexandre Reis, a sua saída só pode ocorrer com a autorização expressa dos acionistas, é assim em qualquer sociedade, expressa dos acionistas, que são conjuntos. Ministro das Finanças, Ministro dos Transportes. Não há outra hipótese. E mais, esta autorização carece de ser por escrito e não é ter conhecimento. Não é o Conselho de Administração, não é a senhora Presidente, ou seja quem for, que dá conhecimento ao seu Secretário de Estado que está a negociar a saída do administrador. Isso não é assim, isso é ilegal. Isso é ilegal. Não é da competência do Conselho de Administração fazer substituição de membros dos órgãos dos corpos sociais. Isso é profundamente ilegal. Cabe aos acionistas, não é uma conversa telefónica, é uma autorização por escrito para que se faça uma alteração nos corpos sociais. Só assim é que a lei permite. Fora disso, são atos que, por serem ilegais, obviamente, não têm validade na sua execução, na sua consequência e mais, neste caso concreto, os membros do Conselho de Administração ou de quem incorreu nesta atitude e nesta ação de gestão incorrem naturalmente em responsabilidade civil, financeira e, quiçá, criminal. E, portanto, a primeira pergunta que lhe faço é se tem consciência que o ato como foi tomado e a forma como é afastada em geral Alexandre Reis é profundamente ao arrepio do que está na lei ilegal, por conseguinte, e se entende, se esta for apurada como grosseira, se deve ser a senhora Presidente e os respectivos membros envolvidos a serem responsabilizados pelos custos inerentes à ação. Finalizo, Sr. Presidente, com duas questões importantes. A senhora Presidente Executiva tem no seu contrato com a TAP alguma cláusula que preveja um bónus no final da sua relação laboral com a TAP? Se tem, se nos pode dizer qual é o valor e quais são as condições para que o possa eventualmente receber, se o tiver, naturalmente, nas cláusulas. Mas também é muito relevante perceber duas coisas. Se a senhora sair por um erro grave, fruto da inspeção, conforme disse o Governo, se nesta circunstância continua a ter, eventualmente, direito a bónus e se o tem, qual é o valor. E finalize, se nos pode informar se o Dr. Diogo Lacerda Machado, quando deixou a administração da TAP, se recebeu ou não qualquer bónus e se o fez, qual é o valor. Muito obrigado, Sr. Presidente.